Salve torcedor, está começando aqui mais um dossiê Meio Armadores, um dossiê mais uma vez especial, hoje para falar do 33º título do Bayern de Munique, o 11º de forma consecutiva. Mas antes dela, a nossa vinheta. Bem, torcedor, o Bayern de Munique se sagrou aí pela 33ª vez campeão alemão, pela 11ª vez de forma consecutiva. A equipe do Bayern de Munique tinha tudo para não ser campeã nessa temporada, devido a crises que tinha no seu elenco, a diretoria, treinador demitido no meio da temporada, de forma até surpreendente para vários torcedores, inclusive aqueles que não acompanham muito o futebol alemão. Enquanto o Borussia Dortmund era líder, ia jogar em Signal Iduna Park quanto mais, e o Bayern de Munique jogava fora de casa contra o Colônia. Mas tudo isso mudou já no começo do jogo, quando o Mainz abriu para cá contra o Bayern de Munique, lá no Signal Iduna Park. Há de ressaltar que essa equipe do Borussia Dortmund ela tem que rever alguns conceitos nessa temporada, principalmente o conceito mental. Acho que a equipe do Borussia Dortmund teve diversas oportunidades nessa temporada para ser campeã, para avançar na Champions League, para avançar na Copa da Alemanha, e quando tem um resultado adverso acaba sofrendo. É impossível a gente fazer um dossiê do título do Bayern de Munique na Alemanha sem falar do Borussia. O Borussia que há muito tempo não vence o Bayern de Munique. Borussia que pegou o Bayern de Munique fora de casa após a demissão do Nagelsmann e a contratação do Tuchel, e mesmo assim perdeu. E perdeu de uma forma até peculiar o que foi a partida, porque tomou um gol de uma falha do goleiro Kobel, e daí a equipe esqueceu que era futebol. E aconteceu mais uma vez isso, mas quando a equipe perdeu o primeiro gol, sofreu o primeiro gol e logo em seguida o atacante Sebastian Haller perde um pênalti, a equipe esqueceu que era jogar futebol. Isso acabou prejudicando muito a equipe do Bayern de Munique, a equipe do Borussia Dortmund no restante do jogo. Contra o Chelsea também foi assim, embora tenha sofrido uma virada épica para um Chelsea que veio cheio de problemas, demitiu lá o Graham Potter, Frank Lampard assumiu, não conseguiu vencer venceu apenas uma partida à frente do Chelsea, e mesmo assim a equipe do Borussia não conseguiu ser campeã. Por que eu falo que esse título do Bayern é improvável? Primeiro, pela questão como foi demitido o Julian Nagelsmann. De uma forma surpreendente, foi durante uma data FIFA. O treinador, segundo a diretoria, já não conseguia mais extrair dos seus jogadores tudo que havia para ser extraído. Isso ficou claro em alguns jogos do campeonato alemão. Por exemplo, após eliminar o PSG de Messi e Mbappé, fazendo um grande jogo, onde o treinador na época foi de forma brilhante, conseguiu anular a linha de passe, a linha de transição do PSG, que tinha só Mbappé e Messi, e na semana seguinte a equipe empata com o Bayer Leverkusen fora de casa, perde para o Bayer Leverkusen, aliás, em casa. Esse fato foi a justificativa para a diretoria trocar. Já que o treinador não conseguia, como eu disse há pouco, extrair um melhor time. Até te convido, torcedor, para você assistir o painel sincero que o Adiel gravou sobre esse treinador que foi demitido. É até um treinador revolucionário, um treinador que ainda tem muito para crescer no cenário europeu. Eu acho que vai ser um dos grandes treinadores. Após isso chega o Tuchel, como eu já falei há pouco, era a primeira partida contra o Borussia Dortmund, ele ganha e ganha bem, e mesmo assim a equipe parece que não resolveu o problema, a oscilação continua, e aí faz 2 jogos muito ruins contra o Manchester City,
embora tenha mérito, que o Manchester City é uma das melhores equipes hoje da Europa. E há uma briga interna no grupo. Sadio Mané e o Sané trocam um soco no vestiário. Isso claramente mostra um racha aí no elenco. Parece que os problemas não foram solucionados na troca de treinador. E aí o Bayern de Munique é eliminado na Champions League para o Manchester City. Vem então o campeonato alemão, que seria a única salvação, e aí a equipe perde a liderança nas últimas rodadas para o Borussia Dortmund. Aí o Borussia Dortmund vai jogar em casa, no Signal Iduna Park, e ele vai jogar fora. O Mainz abre o placar, lembrando que a equipe do Borussia precisava apenas de si, apenas de uma vitória simples, e aí não consegue. O Mainz abre o placar lá fora de casa, abre 2-0 e a equipe do Borussia ainda vai buscar um empate. Enquanto isso, em Colônia, o Bayern de Munique abre o placar, depois sopra o empate. Nesses minutos, por quase 10 minutos, aí o Borussia Dortmund era campeão, ou até menos, eu acho que pouco menos, alguns minutos menos. O Borussia Dortmund era campeão. Ele, Musiala, herói improvável, vem do banco e aos 44 minutos, já no acréscimo, decreta aí o 11º título do Bayern de Munique. Um título tão improvável que, após a conquista do título, o principal dirigente, um dos ídolos da história do Bayern de Munique, Oliver Kahn, é demitido. Ele que era diretor de futebol do Bayern de Munique. Isso mostra que tudo vai mudar para a temporada que vem. Acho que o Tuchel deve continuar, é um bom treinador. Alguns jogadores vão ter o conceito repensado, como o João Cancelo, que não pertence. Pavard interessa a alguns outros clubes. Eu acho que ainda falta um centroavante para revezar com o Choupo-Moting. Thomas Müller vem muito bem essa temporada. E sem dúvida, Sané e Mané, eu acho que um dos dois não vai ficar na equipe do Bayern de Munique, principalmente o Mané, parece que é o que menos se adaptou ao futebol alemão. Então, torcedor, esse foi o nosso dossiê, um dossiê hoje especial falando de Bayern de Munique. Te convido a se inscrever aqui no canal, seguir nosso Instagram, @meioamadores. Sigam também o Estevão Barros e a Adiel Rei. Nos vemos no próximo dossiê Meio Amadores. Valeu!